Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar aqui Mosias capítulo 4. Ontem eu também compartilhei sobre esse versículo, sobre esse capítulo aqui. Eu até pedi para minha filha me ajudar. Nós falamos sobre, nesse capítulo aqui, o rei Benjamim, ele fala dos nossos deveres e responsabilidade, Nosso dever para com Deus, nosso dever para com a nossa família, para com nossos filhos, para a sociedade também, Pediu emprestado ao vizinho, tem que devolver. Então ele falou sobre os nossos deveres, e entre esses deveres, ele falou sobre ajudar os necessitados. Esse capítulo, ele tem 30 versículos. E 12 versículos ele está falando exclusivamente sobre ajudar ali os necessitados, ajudar o mendigo, E não é porque ele falou mais sobre ajudar os necessitados que é um tema mais importante do que servir a Deus, obedecer a Deus, do que servir a nossa própria família. Eu acredito que por causa que a época, as pessoas estavam com muito orgulho, então ele deu mais atenção nesse assunto, porque as pessoas estavam muito orgulhosas. Então, para quebrar o orgulho das pessoas ali, ele trouxe esse assunto ali e abrangeu um pouquinho mais. Por isso que ontem, eu falei que eu ia trazer esse assunto na mensagem de hoje. Por quê? Porque como o rei Benjamim ele se estendeu nesse assunto de ajudar os necessitados, ajudar o mendigo, falei, então eu vou dar um peso maior também nisso aqui. Então, ele começa aqui no versículo 16 dizendo: "E também vós mesmos socorrereis os que necessitam de socorro", Isso me lembrou uma escritura lá em Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16, que diz que se um irmão ou irmã, vem até vós com necessidade de alimento cotidiano ou nu, precisando de roupa ali, e você diz para essa pessoa: ide em paz, tenha fé, o Senhor vai te abençoar, e você não der nada para o corpo, nada ali para o ventre da pessoa, para a pessoa comer, ele falou, que proveito virá daí? Nós mesmos temos que socorrer essas pessoas, porque Deus ele usa a gente como instrumentos na mão dele para ajudar as pessoas. Bom, dito isso, me lembrei também de uma conferência que teve aqui, a última conferência da Estaca. Nós tivemos a presença de uns 70, autoridade diária, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro do discurso que ele deu no domingo, E ele falou que, às vezes, a pessoa ter ali uma casa mais confortável, ter um carro melhor, não significa que a pessoa é mais abençoada do que aquele que vive numa casa mais simples, com um carro mais simples, Ele falou, às vezes é até o contrário, Aquela pessoa que tem um carro melhor, contraiu uma dívida, e não dorme de noite, não tem sossego, porque não sabe como vai fazer para pagar essa dívida, vive ali no limite. E às vezes essa pessoa precisa até de ajuda financeira, Enquanto você que vive ali numa casa simples, num carro mais simples, dentro da sua... como que eu posso falar? Você vive dentro do seu padrão financeiro, Então você tem mais sossego. Então ele falou que é relativo, não dá para julgar se uma pessoa, por causa dos bens dela, ela é mais abençoada do que por causa de outros, não. Ele falou que é relativo. Bom, dito isto, o rei Benjamim, ele falou, nesse discurso que ele fala aqui, ele fala tanto para os ricos como para os pobres. E algumas vezes nós podemos ver que o pensamento dos ricos também é o dos pobres, E, por exemplo, aqui no versículo 17, ele está falando exclusivamente aos ricos, Mas podemos ver que os pobres também se identificam com esse pensamento. Ele está falando do mendigo, que nós não devemos negar ajuda ao mendigo que vem nos pedir esmola. Então ele diz no versículo 17: "Talvez digais, o homem trouxe sobre si sua miséria, portanto deterei minha mão e não lhe darei do meu sustento, nem repartirei com os meus bens, a fim de que ele não padeça, porque seus castigos são justos", Então a gente faz um tipo de julgamento. A gente percebe que o rico, nem todos nasceu em berço de ouro, Eles trabalharam, conseguiram uma firma ali, conseguiu até ter uma estabilidade na vida, E aí quando estão ali no farol, dentro do carro, alguém vem pedir alguma esmola, pensa logo, aquela pessoa tá saudável, podia ir trabalhar como eu fiz na vida,
para conseguir as coisas, né? E os pobres também pensam isso, né? Por isso que eu falo que aqui ele está falando aos ricos, mas nós também se identificamos com isso, porque nós também estamos na luta, batalhando. Mas é difícil julgar, né? Se aquela pessoa realmente está pedindo ali para comer, e nós não devemos negar, se é o caso, ou se ela está ali por causa de um vício, para comprar alguma droga, né? Então é meio difícil de você julgar. E também aqui está a questão do orgulho, né? Você acha que você é melhor do que a outra pessoa, porque você não está na mesma condição do que ela, ou porque você tem uma condição de vida melhor. E isso é um erro também. E para quebrar esse orgulho, o rei Benjamim, né, ele usou de empatia, né, ele colocou a gente na condição de mendigo também. O versículo 19, ele diz assim, ó, pois eis que não somos todos mendigos? Não dependemos todos do mesmo ser, sim, de Deus? Para obter todos os nossos bens que temos, tanto alimento como vestimenta, ouro, prata, todas as riquezas e toda espécie de coisas que possuímos, né? Então todos nós dependemos de Deus. Aí o versículo 21 e 22. Ora, se Deus, que vos criou, de quem dependeis a vossa vida e tudo que tendes e sois, concedeu-vos todas as coisas justas que pedis, com fé, acreditando que recebereis, então quanto mais devereis repartir vossos bens uns com os outros. Se julgais o homem que vos pede de vossos bens para que não pereça e o condenais, para que não pereça e condenais, né? Vou fazer uma observação aqui, né? Que ele está falando realmente daquela pessoa que precisa, né, do alimento ali, que precisa da nossa ajuda e a gente nega e fica condenando, julgando essa pessoa. Tem pessoas que estão pedindo para droga também, né? Então a gente tem que usar o nosso discernimento, sabedoria, né? Mas às vezes é difícil você julgar ali no momento também. Quanto mais justa será a vossa condenação, por reterdes vosso bem, que não vos pertence, mas a Deus, quem também vossa vida pertence, e contudo nada pedis, nem vos arrependeis daquilo que fazeis. Né? E aqui ele fala diretamente aos pobres, né? E aí eu gosto desse versículo bastante, é o versículo 24 e o 25. E novamente digo aos pobres, vós que não tendes, e ainda assim tendes o suficiente para passar de um dia para o outro. Refiro-me a todos vós, que negais ao mendigo porque não tendes. Quisera que dissesse em vosso coração, não dou porque não tenho, mas se tivesse daria. Agora, se dizeis isso em vosso coração, não sois culpado. Do contrário, sois condenado, e vossa condenação será justa, porque cobiçais aquilo que não haveis recebido. Então é interessante que ele fala aqui que se nós não damos porque nós não temos, tudo bem, né? Nós não somos culpados. Mas se nós dizemos em nosso coração, se eu tivesse mais dinheiro eu daria, né? Se eu pudesse dar e não fosse me fazer falta, eu daria, né? Ele fala que pelo contrário, nós não somos culpados, né? Mas seremos condenados porque a gente está cobiçando aquilo que a gente não tem, né? Uma palavra do Salvador no Novo Testamento diz o seguinte, aquele que é fiel no pouco também vai ser fiel no muito, né? E aquele que é infiel no pouco também é infiel no muito. Eu posso trazer essa frase para cá dizendo o seguinte, se você, quando tem pouco dinheiro, você não ajuda os necessitados, quando você tiver muito dinheiro também você não vai ajudar, porque é uma questão de humanidade, né? De empatia, de se colocar na situação que a pessoa está vivendo ali, tá bom? Então é disso que ele está falando aqui. Aqui ele fala aqui no versículo 27, vede que todas essas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, né? Vou trazer uma experiência aqui de uma senhora que todo mês ela era aposentada, né? O dinheiro era pouco. Todo mês ela ia ali e levava uma receita para o bispo de um remédio controlado que ela tinha que tomar. E o bispo comprava, né? Não era tão caro assim esse remédio, né? Acho que custava uns R$200, coisa assim. Não era tão caro. E todo mês ela fazia isso. Mas para ela custaria bastante, né? Porque é uma aposentada, pouco dinheiro. Então ela sempre tinha essa prática de levar ali. E depois trocou o bispo, né? Trocou o bispo e ela continuou, né? Indo ali com a receita, falar, o outro bispo me ajudar. E o outro bispo que assumiu ali também continuou ajudando. Até que chegou uma hora que o bispo falou para ela,
Ô, irmã, você já pediu ajuda para os seus filhos? Ela falou, não, eu tenho vergonha de pedir para eles, né? Eles já são grandes, casados, né? Aí o bispo falou, você deixa eu falar com um dos seus filhos para ver se eles podem ajudar de alguma maneira? Ela falou, tá bom, se você falar, tudo bem. Né? Então ela passou o número, o telefone ali, o bispo chamou o, o filho dela. E o filho dela, né, ao conversar com o bispo, falou, nossa, eu não sabia que minha mãe estava nessa situação. Não, pode, a partir de hoje eu que vou comprar, né? Ele se solidarizou por isso. Então, às vezes a pessoa pensa, né, que quando precisa de ajuda, o primeiro recurso ali é ir na igreja, buscar um recurso ali, mas não é. Primeiro nós devemos buscar a ajuda, né, dos nossos familiares, né? Imagina uma mãe ali que ajudou o filho a vida inteira ali, né? No momento desse o filho não reconhecer, não ajudar a mãe. Pelo contrário, a história que o bispo conta e que a mulher, né, conta, que isso acabou aproximando mais, né, o filho da mãe, o filho visitava mais a mãe mais vezes, né, e se preocupou com outras coisas também, não somente ali com o remédio em si, né. Então eu quis trazer essa experiência aqui também para nós. Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.